Então, o texto, o pastor já leu aqui o texto base, né? João capítulo 4. Nós vamos repetir o versículo 24. Parabéns aí pela equipe, pela eficiência, né? Pela dedicação. O irmão já foi lá ver qual é a versão de Bíblia que eu estou usando para ele colocar a mesma. Isso é divino. Isso é adoração, entende? Isso é adoração, excelência. Isso é adoração. Eu amo isso, amo isso. Muito bem, então vamos ver se o nosso controle funciona aqui. Nós vamos procurar responder esta pergunta. Vamos ver? O que é adorar em espírito e em verdade? O texto, versículo 24 do capítulo 4 de São João, diz assim: Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O versículo 23 diz: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário, então, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a primeira palestra aqui nós vamos falar sobre adoração em espírito, ok? E aí, a segunda, vamos falar sobre adoração em verdade. Meu objetivo aqui hoje é lhe ajudar a entender o que foi que, ou chegar próximo, o que foi que Jesus quis dizer quando disse o que disse. O que ele quis, qual foi a intenção de Jesus, o que ele queria que eu e você entendêssemos quando ele disse: é necessário que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito. O que é que ele quis dizer com isso? E em verdade. O que é que ele quis dizer com isso? A expressão aqui, é necessário, significa sem o qual é impossível. Sem o qual não existe adoração. Se ela não for em espírito, não é a adoração que Deus quer. Se ela não for em verdade, não é a adoração que Deus procura. Então, para que haja uma verdadeira adoração, ela precisa ser em espírito e em verdade. Perceba que já haviam verdadeiros adoradores. Está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores. Mas ainda não havia verdadeira adoração. Compreende? Haviam verdadeiros adoradores, mas ainda não havia verdadeira adoração. Por quê? O espírito aqui, é necessário que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito aqui, não é o Espírito Santo. Quantos achavam que até agora que era o Espírito Santo? É uma palestra, então você pode participar, você pode perguntar, ok? Você pode, só não me atrapalhar, tudo bem. Mas você pode levantar a mão, você pode perguntar, ok? Vai ser interativo aqui. Então, eu também achava, as primeiras vezes que eu li essa passagem, eu achava que Cristo estava dizendo, se referindo ao Espírito Santo. É necessário que os verdadeiros adoradores adorem com o Espírito Santo. É óbvio que é impossível adorarmos sem o Espírito Santo. Mas Espírito aqui não é o Espírito Santo. O Espírito aqui é o seu Espírito, ou a sua alma, ou o seu coração. Compreende? Então, adorar em espírito é adorar com o coração. Entende?
é adorar em oposição à hipocrisia. O que é a hipocrisia? É você fazer uma coisa certa, mas o seu coração quer o oposto. Entende? O que você está praticando ou até falando é correto, mas o seu coração não acredita naquilo. O seu coração não ama aquilo. É como eu dizer, chegar aqui e falar para vocês, nós precisamos, ou vocês precisam, amar mais a palavra de Deus. Mas eu não amo a palavra de Deus e, portanto, não leio, nem estudo, nem medito na palavra de Deus. Então eu estou ensinando uma verdade, mas não em espírito. Ok? Então, é o sentido das expressões frequentes dos salmistas. Eles dizem, de todo o coração. Louvai ao Senhor com todo o coração. Ou com toda a minha alma. Conhece essas expressões? É o mesmo sentido. Louvar ou adorar a Deus, ou fazer algo para Deus com ou em espírito. Então, este sentido das expressões abundantes na Escritura Sagrada mostra como que Deus odeia a hipocrisia. Eu vou dar um exemplo para vocês, já aqui nessa introdução. Você provavelmente conhece o livro dos Salmos, ou o livro de Jó. Né? Quem não conhece o livro de Jó? E aí, a história de Jó, nós temos, Jó aparece lá, 3 amigos de Jó. 3 amigos. E eles ficam 7 dias em silêncio, sofrendo ali com o amigo Jó. A partir do 7º dia, eles abrem a boca e falam assim, não é possível. Tem alguma coisa errada na sua vida. E aí começam a colocar para fora o que realmente estava dentro. Percebe? Então, até então, aquele silêncio deles não era verdadeiro. Não era sinal de empatia. O que estava realmente dentro deles apareceu quando eles abriram a boca. E aí, o que eles fazem? Eles atacam Jó para defender Deus. Basicamente é isso. São 3 debates que acontecem ali. Jó com um, Jó com outro, aí volta, né? E aí, basicamente, o argumento deles é o seguinte: atacar Jó e defender Deus. Mas aí tem um outro personagem no livro que é a mulher de Jó. E o que a mulher de Jó faz? Ela ataca Deus para defender Jó. Até quando você vai ser fiel a esse Deus? Amaldiçoa ele e morre logo, desgraçado. Né? Então ela está fazendo o quê? A esposa ela está vendo a dor, o sofrimento do seu marido, e ela defende o marido e ataca, entre aspas, ataca Deus. Pois bem, quando o livro termina, Deus restitui a condição de Jó. E restitui também, obviamente, a condição da sua esposa. Deus a abençoa, junto com o seu marido. Mas aqueles 3 amigos, entre aspas, amigos da onça, que defenderam Deus e atacaram Jó, Deus chama os caras no gabinete. E dá uma surra neles. Né? Dá um sermão neles. Vocês erraram. Vocês não falaram o que é correto a meu respeito. O que eu estou fazendo você pensar? Por que Deus não puniu a mulher de Jó? E puniu os 3 amigos dele? Às vezes você está passando por uma situação desagradável. E ao invés de você falar para Deus que está incomodando e não está te agradando,
o que é que você fala? Senhor, muito obrigado. Que benção. O salário atrasou, o carro bateu o motor, estou muito feliz. Deus sabe que não é isso. Entende? Então você está falando algo com a boca, mas o que está no seu coração é algo completamente diferente. Então adorar a Deus em espírito é adorar a Ele sem hipocrisia, o que Ele abomina. É adorar de verdade. Adorar em espírito é adorar de verdade. É ser totalmente autêntico e verdadeiro na sua adoração. Então Jesus está dizendo aqui que é necessário dos adoradores que a adoração seja verdadeira. Que ela venha de dentro. Que ela venha do coração. Amém? Até aqui tudo bem? Bom, o que podemos aprender então baseado no que Jesus está ensinando aqui sobre adorar em espírito? A primeira verdade, leiam aqui comigo por gentileza. 1, 2, 3. Sua vontade pode decidir o que seu coração ainda é. Vê se você entendeu o que acabou de ler. A sua vontade pode decidir por aquilo que o seu coração ainda não deseja. Eu acho que eu vou falar coisas aqui as quais você nunca parou para pensar. E essa talvez seja uma delas. Eu nunca pensei nisso. Sua vontade e seu coração. Você conhece a expressão força de vontade? Quando é que você tem que usar força de vontade? Quando você não está afim de fazer. Você não quer ir à academia. Ah, hoje é dia de academia, coisa boa, maravilha. Ninguém, nunca vi. Não existe maluco a esse ponto. Você vai porque sabe que precisa, né? Necessita fazer exercício. Eu odeio. Preciso, mas eu odeio. Então é nesse momento em que entra aí a força da vontade. A sua vontade é o quê? É ficar quietinho, é ficar tranquilo, é comer, né, chocolate, doce, gordura. E o que te dá mais prazer e for mais saboroso. Isso é o que o seu coração deseja. E aí, nesses momentos, você tem que forçar a vontade. Não é isso? Então, a sua vontade é capaz de decidir por aquilo que o seu coração ainda não abraçou. Ainda não desejou. Vamos ver aqui um texto, um primeiro texto, Isaías capítulo 58, versículo 2 e 3. Preste atenção, só como exemplo, ok? Isaías capítulo 58. Olha, versículo 2 e 3. Pois dia a dia, Deus está falando do povo, usando o profeta para falar do povo de Israel. Dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Parece até que é uma nação assim. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Veja a palavra parece, né? Toda hora. Parece.
Agora o 3. Versículo 3. Por que jejuamos? É o povo perguntando. Dizem, não o viste, ou seja, não adianta nada jejuar. Por que nos humilhamos e não reparastes? Aí já é o povo falando com Deus. Contudo, olha isso aqui. No dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Então, toda aquela aparência de devoção do versículo 2, que diz, parece que vocês me amam, parece que vocês, né, me querem, parece que vocês querem me agradar, até jejuam para isso, até se sacrificam para isso, mas aí Deus denuncia pela voz profética. No dia do jejum de vocês, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Então perceba que é uma atitude externa. Essa atitude externa, ela acontece porque eles decidiram, né? Há uma decisão, mas o coração não deseja. Então, a sua vontade é capaz de decidir o que o seu coração ainda não deseja. Tá claro? Tá claro? Ficou claro? Bom, então, a escolha como força de vontade, é necessária quando não há desejo. Eu quero que você faça uma distinção entre vontade e desejo. Ou escolha e desejo. Ok? Faça uma distinção aqui. Eu estou fazendo essa distinção. Então, a escolha como força de vontade é necessária quando? Quando não há desejo no coração. Quando há real desejo, a escolha é espontânea e necessária. Quando o desejo nasce no seu coração, sua escolha será natural. Faz sentido? Mas se não há desejo no coração, sua escolha será forçada. É necessário que os meus adoradores me adorem em espírito. Está compreendendo então o que isso significa? É necessário que os meus adoradores queiram me adorar. Desejem me adorar. Encontrem prazer em me adorar. Amém? Você concorda que isso nem sempre acontece? Você pode estar obedecendo a Deus sem estar adorando a Deus. Como é que é? Isso mesmo. Quando? Quando obedecer a Deus não é o desejo do seu coração no momento. Então você está fazendo o que Deus manda, mas o seu coração não quer o que Deus quer. Eu peco nisso o tempo todo. E eu acredito que você também. Faço o que Deus manda, mas quando eu quero é outra coisa. Estou obedecendo a Ele? Estou. Mas não estou adorando. Porque a adoração precisa ser precisa vir do... Faz sentido para você? Em outras palavras, nós somos capazes de decidir por aquilo que o coração ainda não deseja. E para Cristo, isso invalida a adoração. Pergunta saliente. Você se identifica com isso? Quantos se identificam com isso? Ok. Segundo ponto. Podem ler? 1, 2, 3.
o seu corpo, primeiro eu falei da sua decisão, certo? Então, tudo que o seu corpo, em geral, faz, antes aconteceu uma decisão. Você sentou porque decidiu sentar, levantou porque decidiu levantar, foi deitar porque decidiu levantar, levantou. Então, a ação do seu corpo é precedida por uma decisão. Eu já falei da decisão e falei que a nossa mente é capaz de decidir aquilo que o nosso coração ainda não deseja. Agora, quero que você pense a respeito das ações do corpo. Seu corpo pode fazer o que o seu coração ainda não deseja. Nós podemos dar ordem ao corpo sem fazer obedecer o coração. O corpo está dançando, mas a alma está passiva. A voz está cantarolando, mas o coração está emudecido. Sim ou não? E é muito interessante. O meu trabalho exige que eu seja muito observador, né? Analítico. Meu trabalho como teólogo e meu trabalho como terapeuta. E eu procuro analisar de forma imparcial, como analista mesmo. E imagine comigo, pense comigo. Normalmente, nossas reuniões, estou falando nossa essa aqui, estou falando nas igrejas em geral, a cena de quem olha de fora nos vê assim, ó. Não é? Mensagem. Opa, esqueci. Tá lá, gente, aí o irmão chega, né, toca no nosso ombro e começa a conversar e continua com a mão aqui. Não é? Não? E a gente não percebe isso. A gente não percebe isso. E aí chega uma pessoa que não é crente, que não conhece igreja, senta ali e fica observando isso. O que há com aquele homem? O que há com aquele sujeito? Ele está com algum problema na coluna? O que eu estou querendo dizer? O corpo está agindo, mas o coração está estático. A voz está cantarolando, mas a alma está emudecida. Isso acontece sim ou não? Hoje e como. Mas a questão é que a gente não percebe isso. Ninguém chega pra gente e fala assim, tá ridículo isso! Ridículo! Por que você está se mexendo se você não, seu coração não quer se mexer? Por que você está cantando se seu coração está quieto? Então não está vindo do coração. Não está sendo em espírito. Entende? Não está sendo espírito, em espírito. Pode até estar bonito e pode até estar correto do lado de fora. Mas não é verdadeiro, porque não é o que está dentro. Então Jesus disse, é necessário que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito. Então Jesus está ensinando aqui que mesmo que a sua vontade escolha, é a primeira parte que a gente viu, e o seu corpo faça, se o seu coração não deseja, não é adoração. Chame do que quiser. As igrejas chamam de adoração. Deus não. Deus chama de adoração aquilo que sai de dentro. Que é genuíno.
que é verdadeiro para você. Ainda que não seja para mais ninguém. Precisa ser verdadeiro para você. Porque pode ser verdadeiro para tantos e não ser verdadeiro para você. Há uma cena do filme, da série, Deixados para Trás. Os mais novos aqui não devem conhecer. Mas fez muito sucesso. Ajudou muito a manter crente dentro da igreja. Eu não lembro de absolutamente quase nada mas tem uma cena que me marcou. Um pastor fica, Jesus volta e um pastor fica. E aí ele começa a evangelizar quem fica e ajudar o pessoal. Faz uma outra igreja depois que Jesus já foi. Até que chega alguém e fala assim, pastor ensinando ali e tal, o evangelho, pastor, não estou entendendo. O senhor está ensinando tudo isso para a gente, por que o senhor não foi? Por que o senhor ficou? E ele disse, uma coisa é saber, outra coisa é acreditar. Então veja, o que ele ensinou era verdade para outros, mas não era verdade para ele. Então precisa ser genuíno para você. Eu não estou dizendo que isso é tudo adoração, mas isso é necessário para que haja verdadeira, para que a adoração seja verdadeira. Se isso não for resolvido, corrigido, alinhado no coração, não é verdadeira adoração. Mateus 15, 8. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão adoram. Então é o próprio Deus falando na boca do profeta, repetido pelo filho aqui em Mateus. Deus está falando com todas as letras para você entender. Por que essa cantoria toda? Por que essas músicas? Por que esse louvor? Tudo isto é vão. Todo esforço, toda dedicação, todo ensaio, todo suor, tudo isso é vão. Em vão, em vão, em vão. Se vocês fizerem isso e não fizerem isso, para mim, Deus está dizendo, dá no mesmo. Aliás, no capítulo, em Isaías, geralmente ele fala isso, mas lá no capítulo 1, a partir do versículo 11, Deus chega a falar o seguinte, ai, eu do céu, se tivesse alguém para fechar essa igreja, desligar a mesa de som, guardar esses microfones e mandar esse povo embora, fechar, lacrar a igreja. Deus dizendo isso. Ah, se alguém pudesse fazer isso por mim. Porque eu não suporto mais vossos ajuntamentos solenes. Isso é terrível. Parece que é o diabo falando. Fechar a igreja? Como assim? Não, é o Deus falando. Porque o coração de vocês está tomado de iniquidade. Você não acha estranho que a gente continue tendo ações religiosas com o coração vazio de Deus? Já não é estranho termos o coração insensível para com Deus. Pioramos ainda a situação quando continuamos fiéis em nossas práticas externas, em nossas práticas religiosas. Isso não é estranho, irmãos. E ninguém chega para a gente e fala, está errado. Ou você corrige seu coração e alinha ele com Deus, ou você para de fazer o que você faz como crente. Então é o que ele está dizendo aqui. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Então, o seu corpo pode fazer
o que o seu coração ainda não deseja. Quer dizer, isso é possível acontecer, mas isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer. Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Um outro exemplo. O meu povo vem a você como costuma fazer, e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. Percebe a dissonância? Com a boca parece devoção, mas o coração tomado de injustiça. Ou seja, deveria haver, mas nem sempre há, uma sincronia entre o seu e o meu coração e o corpo. O espírito e o corpo. Deveria haver uma sincronia, mas nem sempre há. É muito fácil adorar a Deus com os nossos lábios e com o corpo, sem adorá-lo com o coração. É fácil, igreja. É fácil e é terrível. E para Cristo, isso não é adoração. Fica bonito para quem vê, talvez. Fica bonito na live. Fica bonito nas redes sociais. Mas para Deus, isso é absolutamente em vão. Isso não toca o coração dele porque não sai do nosso coração. Como você se identifica com isso? Você se identifica com isso? Terceiro e último ponto. Podem ler? 1, 2, 3. A adoração do Espírito é o desejo de conquistar o benefício. Ok. Então, tendo dito que não é adoração do Espírito, quero falar sobre o que é. Uma vez eu estava, isso já tem alguns anos, tem bastante anos, né? Eu fui com a minha filha no campo de São Bento. Costumava ir lá às segundas-feiras para passar um tempo de lazer. Campo de São Bento ali, né, Niterói ali. Caraí, Niterói. Aí, na frente tem a igreja da Ponciúncula. E ali é um lugar de madames. Né? Pois bem, quando eu estava entrando na parte da frente ali da igreja, eu vi uma madame. Era claramente uma madame, mulher de posses. Né? Pela sua roupa, sua bolsa cara. E veio ela. E ali na frente, eu não sei se ainda tem, porque eu não fui lá há muito tempo, havia uma imagem que deveria ser da santa lá. Uma imagem mais ou menos dessa altura, assim, uma imagem grande, em cima de uma plataforma. Aquela madame colocou a bolsa dela no chão, se ajoelhou e ficou ali orando e chorava. Eu vi aquela cena e eu fiquei marcado por ela. As pessoas passando, ela saiu do elevado e não se importava com ninguém. Com ninguém passando. Não é uma cena estranha? Você acha que ela estava fingindo? Você acha que ela estava fingindo? De jeito nenhum. Que ela estava sendo hipócrita? Ninguém. A gente é bom em ser hipócrita. Muito bom. Menos quando somos humilhados. A hipocrisia desaparece quando você é humilhado. Quando você é humilhado, você não consegue ser hipócrita.
Porque a hipocrisia é uma tentativa de receber honra. Entende? A hipocrisia é uma tentativa de receber aplauso e elogio. Então, numa situação onde você se sente humilhado, você não consegue ser hipócrita. Então aquela mulher estava ali adorando em espírito. Sim ou não? Por quê? Vinha verdadeiramente do coração. Era uma estátua oca? Era. Ela não estava adorando em verdade, que é o que veremos na próxima palestra. Mas ela estava adorando em espírito. A expressão corporal, a expressão facial, todas as expressões estereótipas dela vinham do coração. Como é difícil encontrar isso em nossa vida. Não? Autenticidade. Autenticidade. Sermos genuínos. Como é? Nós estamos acostumados com a ausência da autenticidade. Muita gente me acha uma pessoa prepotente. Quem não me conhece de perto. Mas às vezes é porque elas confundem a minha autenticidade. Talvez elas me ouçam falar coisas que elas não têm coragem de dizer. Mas não é o que elas pensam. Elas pensam talvez como eu, mas não têm coragem de dizer. Então preferem dizer outra coisa, né? Quando o que elas pensam é aquilo lá. Há uma carência de autenticidade na igreja cristã. E adorar em espírito começa por aí. Adoração em espírito é o desejo conquistado pelo Deus encantador. No primeiro ponto eu disse que a sua mente é capaz de decidir o que o seu coração ainda não deseja. Então o que precisa acontecer com o seu coração? Ele precisa desejar o que Deus quer e não apenas fazer o que Deus quer. Agora, como o seu coração passa a desejar o que Deus quer? Quando ele é conquistado pelo Deus encantador. Quando Deus conquista seu coração, aí seu coração passa a querer o que Deus quer, passa a desejar o que Deus deseja. E aí sim você começa a adorar em espírito. Amém? Faz sentido para você? Quando Deus é tão encantador para o seu coração, que o seu coração simplesmente sorri quando pensa em Deus. Entende? Que obviamente não consegue esconder o sorriso do rosto, mas esse sorriso começa onde? No coração. É o que ferve você por dentro, é o que excita você de verdade. É pensar no seu Deus, no Deus encantador. Deus é tão valioso para o seu coração que o seu coração é capaz de renunciar a qualquer coisa, fazer qualquer sacrifício pelo valor dele. Sacrifícios que se transformam em prazer. Deus é mesmo aquilo que seu coração deseja. Quando ele conquista seu coração. Você não quer porque deve. Ou apenas porque é importante querer. Preste atenção nisso. Você quer porque deseja. Jesus, ele fala, no capítulo 23 de São Mateus, uma coisa assustadora para os mestres. E para a igreja em geral. Ele diz, olhe para os escribas,
os fariseus e os sacerdotes, os líderes religiosos, façam tudo o que eles ensinam, mas não imite o procedimento deles. Então veja, eles ensinavam o que era verdadeiro, mas viviam de forma oposta ao que ensinavam. Por quê? Porque eles não desejavam o que Deus desejava. Eles faziam o que Deus mandava, mas não desejavam o que Deus desejava. Então a adoração em espírito é o seu desejo conquistado. Você entende? O seu desejo precisa ser conquistado. Muitos acham, até que quando começam a conhecer a fé reformada, que Deus anula a nossa vontade. Como se ele nos trouxesse pelos cabelos a ele. Não, meu querido irmão. Deus conquista a nossa vontade. A nossa vontade, ela continua. Só que ela está agora apaixonada pela vontade de Deus. E aí você faz o que Deus quer porque é o que você quer fazer. E ninguém te impede de fazer. Não fazer é sofrimento. Não obedecer é que é sacrifício. Amém? Seus sentimentos por Deus autenticam a sua adoração. Você compreende que quando falo aqui adorar em espírito, estou usando essas figuras, né? Coração, alma, como sendo sinônimos. Você já consegue entender que os sentimentos estão presentes? Os afetos estão presentes. Precisam estar presentes. E aí, existe um dilema, uma contenda, na verdade, antiga, entre igrejas avivadas e igrejas tradicionais. As igrejas tradicionais criticam as igrejas avivadas por conta dos seus sentimentos, das suas emoções muito afloradas, à flor da pele. Gente que parece pega fogo fácil. E aí os mais conservadores, tradicionais, falam que ali é tudo o quê? É tudo emoção, é tudo meninice, não tem nada de verdadeiro ali, não tem nada de Deus ali. Eu cansei de ouvir pastores reformados tendo esse tipo de crítica. Como se os sentimentos e as emoções devessem ficar fora da adoração. Isso é uma tolice. Isso é uma idiotice. Jesus disse que você deveria amar a Deus com todo seu entendimento, mente, intelecto, raciocínio, memória, juízo, tudo. Com toda a sua força, é o corpo, energia, ação, e com todo o seu coração. Isso envolve as suas emoções. Não sonegue as suas emoções a Deus. Santifique elas ao Senhor, apresente elas ao Senhor, oferte elas ao Senhor. Não há nada mais triste de ver cristãos que aumentam em 3 vezes o decibéis do seu grito para gritar o gol para o seu time preferido. No estádio de futebol ou de frente de uma TV. Mas quando estão cultuando, reunidos, não há nada disso. Entende? As emoções são colocadas de lado. Quem foi que te ensinou isso? Aonde na Escritura isso está ensinado? Que as suas emoções não devem adorar a Deus? Sim, elas devem, elas precisam. Porque os seus sentimentos autenticam a sua adoração.
a define como sendo autêntica. Pode estar errado, mas é genuíno. O primeiro ponto nós já alcançamos. Então, isso te ajuda? Ok? As igrejas tradicionais, as igrejas avivadas, também criticam, né, as igrejas avivadas. Só inverte o polo, mas a arma é a mesma. Fala que, né, pessoas secas, né, a pregação parece um ensino, não senti nada, não teve um arrepio, né, um brado na terra. Não gosto disso não. Né? Tinha que ficar pensando, enquanto aquele preletor falava, eu tinha que ficar pensando, cheguei até dor de cabeça, fui até lá beber uma água. Quero pensar não hoje, eu quero me distrair semana toda, trabalho cheio, estresse, eu quero me distrair, eu quero sentir Deus me distrair. Como se você pudesse excluir o seu intelecto da adoração. Não, você não pode. Tanto os seus sentimentos quanto os seus pensamentos precisam ser ofertados a Deus. Precisam reagir ao Deus encantador. Amém? Como nós podemos realinhar nosso coração em uma adoração em espírito? Joel 2:3. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Você consegue imaginar a cena? Roupas sendo rasgadas, né? Pessoal jogando cinza sobre a cabeça, puxando os cabelos da barba. Quem olha de fora, ali está um verdadeiro adorador. Mas Deus usa o profeta para dizer, é o coração de vocês que deve ser rasgado. O coração de vocês está imóvel. Imóvel. Tudo começa, querido, no coração. Disse Cristo, dele são as saídas da vida. O que o Senhor está corrigindo em você aqui agora? Há coisas que o Espírito Santo está corrigindo, alinhando em você aqui agora? Há? Há 3 situações nas quais seus sentimentos autenticam a adoração. Então, eu espero mesmo, oro por isso, que você tenha mais liberdade, que essa igreja, sobretudo, tenha mais liberdade para expressar seus sentimentos na adoração. Porque a gente fica preocupado, não ficamos? Ficamos preocupados. Né? Chorando não, cisco. Né? De se emocionar, a gente fica preocupado. Se eu estou pregando, é claro, eu preciso me conter porque eu tenho uma missão para cumprir, que é pregar a palavra. Mas já teve momentos que eu não aguentei. Não me orgulho disso, mas eu não aguentei. A palavra veio assim, eu não aguentei, eu caí em prantos no púlpito. Mas é claro que eu não devo fazer isso. Mas se você que está aí sendo ministrado receber e for tocado, meu irmão, amém? Amém, Ricardo? Amém. Ou não? Amém. Não, porque tem pastor que dá uma banda. Não, essa palhaçada aqui não. Vai lá. Certo? Já corta logo o barato. Não sei que medo é esse, né? De uma reação genuína do coração.
Por que que, de novo, eu falei do estádio de futebol aqui, a irmã falou assim, não gosto disso não. Mas tem outras coisas que mexem mais com você. Tem outras coisas que excitam mais, né, o seu espírito que não o Deus encantador. É disso que eu estou falando. E lá você está sendo verdadeiro. Por que não aqui? Há 3 situações nas quais seus sentimentos autenticam sua adoração a Deus. Então preste bem atenção, eu estou aqui concluindo essa primeira parte. Primeiro, dá um clique aí nesse introduzir aqui. Obrigado, meu irmão. Primeiro, quando estamos totalmente satisfeitos e deleitando-se em Deus. Então esse é um cenário. E é muito raro. É muito raro. Você está totalmente satisfeito e totalmente deleitoso em Deus. Então seus afetos espirituais, seus sentimentos, suas afeições, elas transbordam. Então seus sentimentos autenticam sua adoração nesse caso. Ok? Então, estou dentro. Mas tem um outro caso, porque como eu disse, esse daqui é muito raro. Pelo menos para mim é muito raro. É muito raro. Eu gostaria de sentir muito mais Deus do que eu sinto. Sendo muito transparente e pessoal com vocês, eu gostaria. Eu acho que eu sinto menos do que todos aqui. Comparado ao que eu conheço e ao que eu sei, eu acho que eu sinto muito pouco. E eu oro a Deus, é a oração que eu mais faço, que eu mais repito a Deus. Senhor, me encante com a sua glória. Eu tenho, inclusive, no livro Alegria, tem uma frase ali, que é uma oração, na verdade. Fala assim, Senhor, satisfaça-me com a tua glória, para que a minha carne não tenha prazer pelo pecado. Porque é justamente isso. Você só vence as ofertas do pecado, a sua carne, não quando resiste e força a vontade para largar o que é prazeroso, mas quando você encontra algo mais prazeroso ainda, que é Deus. Então faça essa oração a Deus. E às vezes Ele me atende, às vezes eu encontro, às vezes eu me deleito em Deus e isso é maravilhoso. Meu rosto muda, minha esposa fala. Seu semblante muda. Amor, seu semblante muda. Você fica, parece que está meio dopado, meio drogado, meio chapado. Mas é muito raro. Então existe uma outra situação onde os seus sentimentos também estão autenticando a adoração. Qual? Quando ainda não estamos satisfeitos, mas ansiamos desesperadamente por isso. Então você deseja muito, embora ainda não encontre. Ok? E existe uma terceira situação, onde seus sentimentos autenticam sua adoração. Quando estamos completamente sem desejo por Deus. Secos de sentimentos. Você já se encontrou assim? Mas profundamente triste em você mesmo por causa disso. E aí preste atenção. Nesse momento, os sentimentos que vão honrar a Deus neste caso será a sua tristeza de não estar feliz com o Deus encantador. Alguém entendeu? Então, os sentimentos, a alegria não são os únicos sentimentos, o entusiasmo não é o único sentimento que honra a Deus. Quando você está triste, muito triste por não estar alegre em Deus, você está honrando a Deus. Amém?
E é isso que o Joel está dizendo. Rasgue o vosso coração. Troque a festa pelo pranto. Tire esse sorriso da cara e comece a chorar. Porque o povo estava celebrando, enquanto o coração de Deus estava chorando. Você acredita que isso vai lhe ajudar? Bom, a sua realidade, pergunta saliente, a sua realidade representa algo diferente desses três? Eu queria que você respondesse. Não precisa dar exemplo. Deixa isso para um pequeno grupo. Mas a sua realidade representa algo diferente desses três que eu dei aqui? Esse é o momento de você ser honesto. Porque se você não estiver sendo honesto, se você não for honesto, não vai fazer a menor diferença para mim. Mas vai fazer para você. Você não precisa provar nada para mim. Deus sabe como é que está aí dentro. Deus sabe como que você é. Ele te enxerga como ninguém. Você está nu diante dos olhos dele. E se você não se encaixa, não se vê em nenhum desses pontos aqui, exemplo, eu não sinto, mas eu também não ligo. Então há algo muito sério aí no seu coração. Então há algo muito errado aí na sua vida. Seu coração não tem visto o Senhor. Porque ele é totalmente encantador. Qual seria então a sua realidade? Bom, alinhamento. Do que você acha que deve se arrepender? Mediante o que você ouviu. O que sente que deve pedir a Deus agora mesmo? Em oração. E como acredita que Cristo e a obra dele te ajuda nisso? Eu quero convidar você para orar. Nessa oração, fique de pé por gentileza, se você puder. Muito específica. Você primeiro vai falar com Deus sobre as coisas que Ele fez você enxergar dentro de você mesmo. Você precisa falar com Deus como orar, como se Ele não fosse onisciente. Entende? A gente ora, cremos que Deus é onisciente. E por causa disso, às vezes a gente ora assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, amém. Não. Não é essa oração que você deve fazer. Você vai orar a Deus como se Ele não fosse onisciente. Assim, Deus, eu estava aqui, sentado, ouvindo a ministração. E eu percebi coisas dentro de mim, eu enxerguei coisas dentro de mim que eu não tinha percebido ainda. Coisas que precisam ser realinhadas, que eu não notava. E eu entendi, Deus, que essas coisas te entristecem. O Senhor não pode estar feliz com isso. Porque eu não tenho sido sincero, honesto. Meu coração tem estado longe na maioria das vezes. Eu não tenho adorado em espírito. Mas eu não quero continuar assim. Eu quero mudar. Eu quero que isso mude. Eu preciso do Senhor.